Olá, sou Gustavo, professor do IFNMG, e hoje nós vamos estudar a aula 2 sobre técnicas de integração. Os objetivos da aula são resolver integrais trigonométricas e estudar um método da substituição trigonométrica. Nós vamos calcular algumas integrais envolvendo as funções trigonométricas e suas combinações. Por exemplo, integral de cosseno ao cubo de x dx. Neste caso, fazer uma substituição simples ou utilizar integração por partes, nós não conseguimos resolver essa integral. Então, a ideia, neste caso, é utilizar essa identidade trigonométrica. Nós sabemos que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1 para todo x real. Então, isolando aqui o cosseno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos o seno ao quadrado de x. Então, passando esse termo para o outro lado, nós obtemos essa expressão. E note que aqui nós temos cosseno ao cubo de x dx. Esse cosseno ao cubo pode ser escrito como cosseno ao quadrado de x vezes cosseno de x, e eu vou substituir esse cosseno ao quadrado de x por essa expressão. A princípio, a gente pode pensar que nós estamos complicando a integral, mas fazendo essa substituição, aqui agora vai aparecer um seno ao quadrado de x. E se eu chamar u de seno de x, então a diferencial de u, o du, vai ser igual ao cosseno de x dx. Então, fazendo essa substituição nessa integral, nós vamos obter 1 menos seno ao quadrado de x. Se u é seno de x, seno ao quadrado de x é u ao quadrado. E aqui vai aparecer o cosseno de x dx, que é justamente o nosso du. Então, fazendo essa substituição, nós conseguimos escrever a integral anterior, que era dada em termos do x, toda em termos do u. E calcular essa integral aqui é mais simples, pois a integral de 1 menos u ao quadrado du vai ser igual a u menos u ao cubo dividido por 3, que é igual ao menos 1/3 u ao cubo mais constante. Então, aqui a gente chamou o u de seno de x, nós resolvemos a integral e o resultado aqui está escrito em termos do u, mas eu quero o resultado em termos do x. Então, eu volto com essa substituição. U é o seno de x, então no lugar do u aqui eu substituí o seno de x. Então, a integral de cosseno ao cubo de x dx é igual a seno de x menos 1/3 de seno ao cubo de x mais constante. Outro exemplo, integral de seno elevado a 5 de x vezes cosseno ao quadrado de x dx. Neste caso, se a gente aplicar a mesma ideia do exemplo anterior, nós não vamos conseguir escrever essa integral aqui, que está em termos do x, toda em termos do u. Por exemplo, se eu chamar o u de seno de x. Então, como nós vimos, se eu chamar o u de seno de x, o du é igual ao cosseno de x dx, e assim aqui nós iríamos obter um u elevado a 5 vezes, como aqui nós temos um cosseno ao quadrado de x, essa expressão pode ser escrita como cosseno de x vezes cosseno de x dx. Então, eu iria utilizar somente um desses cossenos juntamente com dx para escrever o du. Então, note que neste caso iria aparecer um cosseno de x aqui ainda, no meio dessa integral em termos do u. Então, esse método não é o mais aconselhável. Também nós poderíamos substituir esse cosseno ao quadrado de x por 1 menos seno ao quadrado de x, mas nós não iríamos obter nenhuma vantagem para resolver a integral. Então, neste caso, o que a gente vai fazer? Então, esse seno elevado a 5
pode ser escrito como seno elevado a 4 vezes seno, onde esse seno elevado a 4 eu estou escrevendo como seno ao quadrado. Então, qual seria a vantagem de fazer essa substituição aqui? Porque agora eu vou substituir esse seno ao quadrado de x por 1 menos cosseno ao quadrado de x. E tomando u como cosseno de x, aqui nós vamos obter 1 menos u ao quadrado, e se u é o cosseno de x, então du é igual a menos seno de x dx. Então, esse seno de x dx é igual a menos du, por isso que aqui vai aparecer esse menos du, e esse cosseno ao quadrado de x é justamente u ao quadrado, né? Então, agora eu consegui escrever essa integral em termos somente do u. O que eu vou fazer aqui primeiro é desenvolver essa potência aqui. 1 menos u ao quadrado é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. U ao quadrado é u elevado à quarta. Como aqui nós temos ainda um u ao quadrado multiplicando, e esse menos eu estou escrevendo aqui fora da integral, então esse u ao quadrado eu vou utilizar aqui a distributividade. U ao quadrado vezes 1 é u ao quadrado vezes menos 2 u ao quadrado é menos 2 u elevado a 4, u ao quadrado vezes u elevado à quarta é u elevado à sexta. Então, agora está fácil de resolver essa integral aqui, pois a integral de u ao quadrado é u ao cubo sobre 3. Aqui eu vou conservar essa constante menos 2. A integral de u elevado a 4 é u elevado a 5 sobre 5. E a integral de u elevado a 6 é u elevado a 7 sobre 7 mais constante. Lembrando que ainda tem um menos aqui, multiplicando todo esse fator, né? Então, eu vou multiplicar esse menos para todos esses elementos que aparecem nesse parêntese. Então, aqui eu vou obter menos 1 sobre 3 u ao cubo, mais 2 sobre 5 u elevado a 5, menos 1 sobre 7 u elevado a 7. Mas, como a integral inicial é dada em termos do x, eu quero o resultado também em termos do x. Então, eu volto fazendo essa substituição aqui. Como nós chamamos que u é igual a cosseno de x, no lugar do u eu vou substituir o cosseno de x e, portanto, essa integral é dada por essa expressão. Observação: em alguns casos, nós podemos aplicar as fórmulas abaixo para facilitar os cálculos. Então, nós sabemos que seno ao quadrado de x pode ser escrito como meio que multiplica 1 menos cosseno de 2x, e o cosseno ao quadrado de x pode ser escrito como meio vezes 1 mais cosseno de 2x. A diferença dessas duas expressões é justamente esse sinal que aparece aqui. Então, vamos aplicar aquela observação para resolver essa integral, que é a integral de 0 até π de cosseno ao quadrado de x dx. Para resolver essa integral, eu poderia utilizar a mesma ideia aplicada na resolução da integral de seno ao quadrado de x dx, que nós fizemos na aula anterior. Mas, nesse caso, nós vamos aplicar a observação que nós acabamos de ver. Então, a integral de 0 até π de cosseno ao quadrado de x dx vai ser igual. Vou substituir o cosseno ao quadrado de x por meio que multiplica 1 mais cosseno de 2x dx, né? Como a observação anterior nos informa. Esse meio é uma constante, está multiplicando aqui, posso tirar do cálculo da integral. Nós vamos obter essa nova integral aqui. Integral de 1 é x, e integral de cosseno de 2x é igual a meio vezes seno
de 2x. Né? Então, quem tem dificuldade em calcular essa outra integral aqui, para verificar se está correto, né? Se você derivar esse resultado, tem que obter o cosseno de 2x, que é o que acontece aqui, né? Pois a derivada de meio vezes seno de 2x vai ser meio vezes cosseno de 2x vezes 2. Cancela esse 2 com esse 2 aqui, sobra justamente o cosseno de 2x. Note que se você tivesse colocado somente o seno de 2x, o resultado aqui não estaria correto, né? Pois a derivada de seno de 2x é 2 vezes o cosseno de 2x. Né? Então, nós não voltamos com essa expressão aqui. Então, a gente precisa desse meio para compensar. Né? Então, agora eu faço aqui a variação de 0 até π, substituindo aqui no lugar do x o π, vai ficar π mais meio vezes seno de 2π, menos, agora substituindo pelo zero, vai ficar 0 mais meio vezes seno de 2 vezes 0, que é 0. Então, aqui vai ficar π mais seno de 2π, que é o seno de 180 graus, que vale 0. Então, essa expressão aqui vai zerar. Aqui tem o 0 mais seno de 0 é 0. Então, essa outra expressão aqui também zera. O único fator que sobra é o π, por isso que o valor dessa integral é meio que multiplica π. Outro exemplo, integral de tangente ao cubo de x dx. Neste caso, nós vamos utilizar essa identidade trigonométrica para encontrar uma identidade que envolve a tangente. Nós sabemos que o seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Vou dividir toda essa expressão por cosseno ao quadrado. Então, vai ficar seno ao quadrado de x dividido por cosseno ao quadrado de x, mais cosseno ao quadrado de x dividido por cosseno ao quadrado de x, vale 1. E aqui vai ficar 1 dividido pelo cosseno ao quadrado de x. Nós sabemos que seno de x dividido pelo cosseno de x é a tangente de x, mas como aqui os termos estão ao quadrado, essa expressão é igual a tangente ao quadrado de x. Aqui tem o mais 1, que é igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de x. 1 sobre cosseno de x é secante de x, então 1 sobre cosseno ao quadrado de x é secante ao quadrado de x. Isolando a tangente ao quadrado de x, nós obtemos que a tangente ao quadrado de x é igual a secante ao quadrado de x menos 1. Pois esse 1 aqui está positivo, passei para o outro lado negativo. Então, como aqui nós temos a tangente ao cubo, essa tangente ao cubo eu posso escrever como tangente ao quadrado, falta um x aqui, vezes a tangente de x. Como nós vimos anteriormente, a tangente ao quadrado de x é secante ao quadrado de x menos 1. Então, no lugar dessa tangente ao quadrado, eu vou substituir a secante ao quadrado de x menos 1, que está sendo multiplicada aqui pela tangente. Então, vou utilizar a distributividade. Nós vamos obter a integral de secante ao quadrado de x vezes tangente de x dx, menos a integral de tangente de x dx. Então, multipliquei aqui e depois separei essa integral nessa diferença. O que a gente vai fazer agora é resolver cada integral em separado. Note que nessa primeira integral aqui, se eu chamar tangente de x de u, então du vai ser igual secante ao quadrado de x dx. E como a integral é a integral de secante ao quadrado de x vezes tangente de x dx, note que a tangente de x eu estou chamando de u, e secante ao quadrado de x dx é justamente o nosso du. Então, fazendo a substituição u igual a tangente de x, essa integral pode ser escrita como integral de u du, e nós sabemos que essa integral é u ao quadrado sobre 2 mais constante. Se u é tangente de x, essa integral é igual a meio vezes tangente ao quadrado de x mais constante.
Agora a segunda integral, que é a integral de tangente de x dx. Tangente de x nós sabemos que é seno de x dividido pelo cosseno de x. Então, fazendo a substituição u igual a cosseno x, du vai ser igual a menos seno x dx. Então, esse seno x dx é igual a menos du, e aqui nós temos esse cosseno dividindo, que é igual a u. Então, essa expressão pode ser escrita como menos 1 sobre u du. Esse menos posso escrever aqui fora da integral, e a integral de 1 sobre u du é ln do módulo de u mais constante. Como u nós chamamos aqui de cosseno x, então voltando o resultado para a variável x, nós vamos obter menos ln do módulo de cosseno de x mais constante, e nós também podemos escrever esse ln como ln do módulo de secante de x, que está sendo somado aqui a constante k. Então, como eu obtive esse ln do módulo de secante de x? Esse menos 1 eu posso escrever como potência para esse termo que está dentro aqui do ln. Então, esse menos 1 que está multiplicando o ln de x pode vir como potência para o cosseno de x. Então, aqui vai ficar cosseno de x elevado a menos 1, que nós sabemos que é 1 sobre cosseno de x, que é secante de x. Então, por isso que esse ln pode ser escrito dessa forma aqui. Agora, voltando, esses resultados na integral anterior, a integral de tangente ao cubo de x dx, nós vimos que é dado por essa diferença. Essa primeira integral, a gente calculou aqui, é meio vezes tangente ao quadrado de x, e essa segunda integral é ln secante de x, por isso que aqui aparece o menos ln secante de x, o menos por conta desse sinal, e essa integral é dado por ln do módulo de secante de x mais constante. Agora eu vou explicar um método da substituição trigonométrica a partir desse exemplo aqui. Note que neste caso, fazendo a substituição u igual a x² ou u como 9 menos x², nós não conseguimos resolver essa integral. Mas, fazendo a substituição x igual a 3 seno t, nós vamos conseguir resolver. Então, se eu estou chamando x de 3 seno t, então a raiz de 9 menos x² é igual a raiz de 9 menos, como é que é x²? 3 seno t ao quadrado vai ficar 3 ao quadrado, que é 9, e seno t ao quadrado é seno ao quadrado de t. Posso colocar o 9 como um fator comum, vai ficar raiz de 9 que multiplica 1 menos seno ao quadrado de t. E 1 menos seno ao quadrado de t nós sabemos que é igual ao cosseno ao quadrado de t. Então, a raiz desse produto é a raiz de 9, que é 3, vezes a raiz de cosseno ao quadrado de t, que é o módulo de cosseno de t. Mas nós vamos considerar que esse módulo de cosseno de t é igual ao cosseno de t, pois aqui nós tomamos o t como maior ou igual a menos π sobre 2 e menor ou igual a π sobre 2. Nós fazemos essa consideração para que a função seno tenha função inversa. Tá? Essa escolha aqui não vai alterar nos cálculos da integral, mas é importante a gente destacar essa escolha para que nós conseguimos tirar esse módulo aqui, e depois vocês vão ver que nós vamos falar da função inversa da função seno, que é a função arcosseno. Então, como t
varia de menos π sobre 2 a π sobre 2, então, considerando aqui o círculo trigonométrico, o t faz essa variação e qualquer ângulo aqui possui o cosseno maior ou igual a zero. Por isso que nós vamos considerar esse módulo cosseno t como o cosseno t. Então, lembrando que nós tomamos x como 3 seno t, então dx é igual a 3 cosseno t dt. Então, a integral inicial era essa. Nós vimos que essa raiz resultou em 3 cosseno t. Como aqui é x², x nós tomamos como 3 seno t, então x² vai ficar 9 seno ao quadrado de t. E o dx nós vimos aqui que é 3 cosseno t dt. Por isso que aqui apareceu 3 cosseno t dt. 3 vezes 3 é 9, posso cancelar com esse 9 aqui embaixo. Cosseno t vezes cosseno t é cosseno ao quadrado de t, dividido pelo seno ao quadrado de t, dt. Cosseno de t sobre seno t é cotangente de t, como aqui aparece ao quadrado, por isso que aqui vai ficar cotangente ao quadrado de t dt. Utilizando essa identidade trigonométrica, nós sabemos que o seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t é igual a 1. Vou dividir toda essa igualdade pelo seno ao quadrado de t. Então, aqui vai ficar 1 mais cosseno ao quadrado de t dividido pelo seno ao quadrado de t. Vai ficar cotangente ao quadrado de t, pois cosseno sobre seno é cotangente. Como aqui os termos estão ao quadrado, eu vou obter cotangente ao quadrado. E 1 dividido pelo seno ao quadrado de t é igual a cossecante ao quadrado de t, pois 1 sobre seno é cossecante, mas aqui nós temos 1 sobre seno ao quadrado, por isso que é cossecante ao quadrado. Então, o cotangente ao quadrado pode ser escrito como cossecante ao quadrado de t menos 1. Foi o que a gente fez aqui. E a integral de cossecante ao quadrado de t é menos cotangente de t, e a integral de menos 1 é menos t mais constante. Então, nós consideramos essa integral, fiz a substituição, consegui resolver ela em termos do t, mas nós queremos o resultado dela em termos do x. O que a gente vai fazer agora, né? Como é que eu transformo esse resultado aqui, que é dado em termos do t, para em termos do x? Nós fizemos a substituição x igual a 3 seno t. Então, o 3 aqui está multiplicando o seno, vou passar dividindo. Então, seno t pode ser dado como x sobre 3. Então, aqui nós construímos um triângulo retângulo. Se esse ângulo aqui for o ângulo t, o seno de t, nós sabemos que é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Ou seja, esse cateto vale x e a hipotenusa deve valer 3. E, além disso, pelo teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, consequentemente, esse lado aqui do triângulo retângulo vai medir raiz de 9 menos x². Sendo assim, utilizando esse triângulo retângulo, como é que a gente pode calcular a cotangente de t? Nós sabemos que a cotangente é 1 sobre tangente, ou seja, é o cosseno de t sobre seno de t. O cosseno de t é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, por isso que aqui vai aparecer raiz de 9 menos x² sobre 3, dividido pelo seno. E o seno de t, como nós sabemos, é x sobre 3. Posso cancelar esse 3 aqui, por isso que essa expressão resultou nessa. E o que a gente faz com esse t que aparece aqui?
Então, se o seno t é igual a x sobre 3, utilizando a função inversa da função seno, que é a função arco-seno, então, se seno de t é igual a x sobre 3, o arco-seno de x sobre 3 é igual a t. Então, vou substituir esse t aqui por arco-seno de x sobre 3. Aqui tem mais constante. Então, fazendo essa simplificação, lembrando que ainda tem um sinal de menos, por isso que aqui ficou negativo, e assim nós conseguimos resolver essa integral utilizando a substituição trigonométrica x igual a 3 seno t. Mas existem outras substituições que nós podemos fazer para resolver uma integral através dessa substituição trigonométrica. Observação: para aplicar a substituição trigonométrica, utilize a seguinte tabela. Então, quando aparecer uma raiz desse tipo, ou seja, uma constante ao quadrado menos x ao quadrado, nós vamos utilizar essa substituição aqui, vamos fazer essa consideração para t e nós vamos ter que utilizar essa identidade no cálculo da integral. Se aparecer agora uma constante ao quadrado mais x ao quadrado, a substituição do x vai ser igual a essa constante aqui, que está elevada ao quadrado, vezes a tangente de t. Nós consideramos t com essa variação e a identidade utilizada para resolver a integral vai ser essa. E por último, se aqui aparecer x² menos constante ao quadrado, o valor de x a ser escolhido é igual a, que é essa constante aqui, que está sendo elevada ao quadrado, vezes secante de t. Adotamos essa variação para t e a identidade deve ser essa aqui. Por exemplo, agora nós temos a integral de x ao cubo dividido por 4x² mais 9 elevado aqui 3 sobre 2 dx. Então, neste caso, observe o seguinte: essa fração aqui, esse quociente, pode ser escrito da seguinte maneira, né? Então, esse fator aqui está elevado a 3 sobre 2. Nós sabemos que potência fracionária vira raiz, onde esse número daqui de baixo vira aqui o índice da raiz, e esse número daqui de cima, que é o numerador, vai vir como potência dessa raiz, né? E além disso, esse 4x² mais 9, só para ficar mais claro, para fazer o comparativo com a tabela anterior, pode ser escrito como a constante ao quadrado. Então, note que a constante a, que aparece na tabela anterior, nesse caso aqui, vale 3. E aqui, esse 4x² pode ser escrito como 2x ao quadrado. Para utilizar a substituição trigonométrica nesse caso, isso aqui, na verdade, vai fazer o papel do x que aparece na tabela anterior. Então, isso tudo aqui vai ser o nosso x. Então, 2x igual ao número que está sendo elevado ao quadrado aqui, que no caso é o 3, vezes a tangente de t, que é justamente a segunda linha da tabela anterior. Então, como 2 aqui está multiplicando o x, vou passar dividindo. Então, x é igual a 3 sobre 2 vezes tangente de t. Consequentemente, dx é igual o 3 sobre 2 aqui eu conservo. E a derivada de tangente de t é secante ao quadrado de t dt. Logo, né? Então, vamos pegar essa raiz que aparece aqui e simplificar a escrita dela, né? Então, raiz de 9 mais 2x ao quadrado vai ser igual. O 9 eu vou conservar. Agora estou chamando aqui o x de 3 sobre 2 tangente t. Então, no lugar do x, eu vou colocar 3 sobre 2 tangente t. Lembrando que esse fator aqui está ao quadrado. Cancelo esse 2 com esse 2. Sobra 3 tangente t ao quadrado, que vai ficar 9 tangente ao quadrado de t.
vou colocar esse 9 como um fator comum. Então, dentro da raiz vai ficar 9 vezes 1 mais tangente ao quadrado de t. E nós sabemos que 1 mais tangente ao quadrado de t é secante ao quadrado de t. Raiz de 9 secante ao quadrado de t vai ficar raiz de 9, que é 3, e raiz de secante ao quadrado de t, a princípio é o módulo de secante de t, mas pelas escolhas de t que nós consideramos, esse módulo de secante de t é o próprio secante de t. Então, note que fazendo essa substituição nesse fator daqui de baixo, nós vamos simplificar essa raiz de forma a obter somente o 3 secante t. Então, voltando aqui para o cálculo da integral, a integral de x ao cubo dividido por esse fator dx vai ser igual. Como nós vimos, esse expoente fracionário pode ser escrito como essa raiz elevada ao cubo. O x é 3 sobre 2 tangente t. Então, no lugar de x aqui, eu vou substituir o 3 sobre 2 tangente t. O x está sendo elevado ao cubo, por isso que aqui tem esse fator elevado ao cubo. Essa raiz aqui é 3 secante t. Como aqui nós temos essa raiz elevada ao cubo, por isso que aqui também nós temos esse 3. O dx nós vimos que é 3 sobre 2 secante ao quadrado de t dt. Então, esse fator elevado ao cubo vai ficar 3 sobre 2 elevado ao cubo, que é 27 sobre 8, vezes tangente ao cubo de t. Por isso que aqui ainda tem esse tangente ao cubo de t. Essa parte aqui de baixo vai ficar 3 ao cubo, que é 27, secante ao cubo de t, e esse secante ao cubo eu vou conseguir cancelar aqui com secante ao quadrado, então sobra somente um secante aqui embaixo. Por isso aqui vai ficar secante de t. Então, o 27 que aparece aqui embaixo, vou também tirar do cálculo da integral, que é justamente esse 27 aqui. Lembrando que nessa integral ainda tinha um 3 sobre 2, que eu também vou tirar aqui do cálculo dessa integral. Então, tirei todas as constantes que estavam multiplicando e sobrou aqui a integral de tangente ao cubo de t, secante t, dt. Fazendo essa simplificação aqui, vou cancelar o 27 com 27. Note que aqui em cima sobrou somente o 3 e aqui embaixo o 8 vezes 2, que é 16. Tangente ao cubo de t é secante ao cubo de t dividido por cosseno ao cubo de t, e secante de t é 1 sobre cosseno. Divisão de fração, conserva o primeiro e multiplica pelo inverso de segundo. O inverso de segundo vai ficar cosseno t sobre 1. Vou conseguir cancelar o cosseno ao cubo t pelo cosseno t. Sobra um cosseno ao quadrado de t. E para a gente resolver essa integral, a ideia aqui vai ser o seguinte. Esse seno ao cubo de t, eu posso escrever como seno ao quadrado de t vezes seno de t. Depois, o seno ao quadrado de t, eu vou escrever como 1 menos cosseno ao quadrado de t. Então, agora eu vou resolver essa integral aqui utilizando uma substituição simples. A substituição vai ser chamar o cosseno de t de u. Consequentemente, du é igual a menos seno t dt. Então, a gente tinha uma integral em termos do x, utilizamos a substituição trigonométrica, encontramos essa integral em termos do t. Agora a gente vai resolver essa integral aqui utilizando essa substituição simples. Então, no lugar de cosseno t, eu vou escrever u. Então, vai ficar 1 menos u ao quadrado sobre u ao quadrado. E como aqui tem seno t dt, seno t dt é igual a menos du. Então, por isso que aqui vai ficar menos du. Esse menos vou tirar do cálculo da integral, por isso que aqui apareceu um menos 3 sobre 16. Lembrando que essa constante aqui estava multiplicando a integral e vou conservar ela.
1 menos u ao quadrado dividido por u ao quadrado é 1 sobre u ao quadrado menos u ao quadrado sobre u ao quadrado, que vale 1. Né? Então, se aqui é um menos, aqui também tem um menos. Agora, nós conseguimos resolver essa integral em termos do u. Integral de 1 sobre u ao quadrado. Esse 1 sobre u ao quadrado pode ser escrito como u elevado a menos 2. E a integral de u elevado a menos 2 é u elevado a menos 1 dividido por menos 1. Por isso que aqui ficou negativo. E u elevado a menos 1 é 1 sobre u. Menos a integral de 1, que é u. Né? Então, aqui eu tenho o menos. Vamos multiplicar todos os fatores que estão aqui dentro desse parêntese. Por isso que ficou tudo positivo. E u é cosseno t. Então, vai ficar 1 sobre cosseno t mais cosseno t mais constante. Mas eu quero o resultado da integral em termos do x. Aqui eu encontrei em termos de t. Agora, a gente vai utilizar aquela mesma ideia do triângulo retângulo para escrever essa integral em termos do x. Como nós chamamos 2x de 3 tangente t, então a tangente de t vai ser igual a 2x dividido por 3. Fazendo um triângulo retângulo e escolhendo esse ângulo aqui como o ângulo t, nós sabemos que a tangente é cateto oposto dividido por cateto adjacente. Então, cateto oposto é o 2x, cateto adjacente é 3. Pelo teorema de Pitágoras, essa hipotenusa vai ser dado como raiz de 4x² mais 9. Note que o teorema de Pitágoras fala que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, o quadrado da hipotenusa vai ser igual a 4x² mais 9. Então, a hipotenusa vai ser a raiz do 4x² mais 9. Sendo assim, nós vimos que essa integral, em termos do t, é resolvida dessa forma aqui. O que a gente vai fazer é calcular o cosseno de t, considerando esse triângulo retângulo, e fazer a substituição nessa expressão. O cosseno t é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, no lugar de cosseno t, eu vou substituir 3 dividido por raiz de 4x² mais 9. Aqui, a mesma coisa. Divisão de fração, a gente conserva o primeiro, que é 1, e multiplica pelo inverso do segundo. Por isso que essa expressão pode ser escrita como raiz de 4x² mais 9 dividido por 3. O que eu fiz aqui agora foi multiplicar essa constante. Então, 3 sobre 16 vezes esse fator aqui, cancela esse 3, sobra somente o 16 aqui embaixo. E esse fator vezes esse, 3 vezes 3 é 9, por isso que aqui aparece esse 9, e o 16 aqui embaixo, mais constante. E com isso a gente finaliza a aula.